Lucas 18:14 Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Comentários Otávio Rosa. Quem de nós pode por si mesmo ter a certeza da salvação? Quem de fato pode nos justificar diante de Deus? Se como cristão nos vemos presos em indulgências, doutrinas e quaisquer outra coisa que fere a Sagrada Escritura de Cristo, porventura não estamos negando a Cristo. Certamente como cristão temos o dever de estudar a Sagrada Escritura. No passado isso nos era proibido, por causa da mesma serem escrita em latim, razões que até hoje não ficam claras para nós. Contudo, com a liberdade religiosa conquistada com a Reforma Protestante, as Sagradas Escrituras nos foi traduzido em nosso idioma e hoje existem biblistas, teólogos que incansavelmente buscam trazer em nossa linguagem o que de fato o Senhor Jesus Cristo desejou nos falar. E se não lemos a Bíblia, se não examinamos as Escrituras Sagradas, é porque de fato não somos de Cristo, embora nos dizemos cristão. E muitos dos que pensam que o fato de ir a um templo religioso é o bastante para lhes justificar diante de Deus. Porém o que nos justifica é Cristo, e não o fato de sermos religiosos. Muitas das coisas da nossa história passada como uma igreja, e nos dias atuais nos são vergonhosos e não nos justificará no dia do juízo final. A chamada igreja cristã, seja ela qual for, católica ou protestante, sabem disto, contudo continuam a venderem vagas no céu por meio de crendices criadas pelas igrejas. Homens que se vestem em luxúria, ensinam o podre a dar contribuição à igreja, quando o mesmo está precisando de alimentos em sua mesa. Ensinam a viver da fé, contudo os mesmos, quando doentes, procuram os melhores médicos que o dinheiro pode pagar. Têm suas residências aconchegadas. Contudo muitos dos cristãos estão pelas ruas da cidade mendigando com fome e frio. E ainda que dizemos que isso sejam problemas sociopolíticos, no contexto bíblico estamos errados, pois quando lemos as Escrituras Sagradas vemos o Senhor Jesus, bem como seus apóstolos, engajados na questão sociopolíticas em sua época. Tanto é que o comércio dentro fora dos templos religiosos foram duramente questionado e abolido por Cristo. Porém, como igreja deixamos de pagar impostos. Não seria mais sensato também abrir mão de contribuições mensais, na qual não foi imposta por Cristo? Outra coisa que devemos ficar atentos: o fato de sermos frequentadores de templos religiosos não fazem de nós justificados diante de Deus, talvez diante do homem. O que justifica é Cristo Jesus, que não está ligado a nenhum templo religioso, pois o mesmo não fundou nenhuma igreja. Antes, pelo contrário, pregava a liberdade que poderíamos alcançar se abandonarmos as práticas religiosas, que tem seu líder banhado na soberba e arrogância, mas sobrevive daquilo que podemos levar aos seus templos religiosos, esse que foram construídos como contribuições financeiras de fiéis, que pensavam estar fazendo a obra de Deus. Mas se ao invés de termos construídos grandes igrejas, catedrais ou templos, tivéssemos construídos casas populares para os mesmos favoritados, não era assim que a igreja cristã primitiva vivia. Então por que mudamos a forma de viver da igreja cristã, quando deveríamos seguir a obra iniciada com os apóstolos e darmos sequência, continuidade? Contudo, quando o Evangelho de Cristo chegou até a imperador de Roma, Constantino, e de maneira obrigatória, forçada, todo o Império Romano teve, nem que seja de aparência, se converter ao cristianismo, nascendo assim uma maior igreja cristã do mundo. Tanto é que o seu corpo está sepultado na Basílica de Santa Sófia, assim como outros nomes do Império Romano, algo conquistado através das indulgências vendidas pela igreja. Bem como a ideia de comprar de redes de telecomunicações para pregar o Evangelho de Cristo. Se uma igreja cristã assim procedem, faz de nós cristão herdeiro de tal rede, onde cada um de nós podemos em liberdade opinar sobre a evangelização ali pregada? Com certeza não, ainda que financeiramente estejamos contribuindo com a obra, mas somente a liderança da igreja, praticantes da cartilhas da igreja, podem ter espaço. Quando foi a última vez em que fores recebido para uma conversa ou esclarecimento pelo líder da chamada igreja cristã? Não foi. Por quê? Porque a soberba e a arrogância deles não nos permitem tal coisa. Mas quando se ler a Bíblia Sagrada não vemos o Senhor Jesus assim proceder. Andava com pessoas que muitas das vezes a sociedade religiosa condenava e bania do convívio social religioso. Que possamos nos libertar das práticas religiosas e vivermos somente as Escrituras Sagradas.
pois no passado fomos enganados por não ter acesso à Bíblia, e quem a tinha não entendia por esta em latim. Contudo, hoje não temos justificativas para nossa ignorância espiritual. Outros fato em que não podemos concordar com a Igreja Cristã Católica ou Protestante, pois a salvação vem de Cristo e não da Igreja, pois se assim pensarmos, quantas almas foram para o inferno por falta de conhecimento ou condição financeira. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.